Vamos lá abrir então em Abacuque, capítulo 3. Eu faria essa mensagem em duas partes, ok? Mas tive que dar uma resumida boa aqui, então peço paciência dos irmãos, que vai ter bastante coisa para a gente aprender aqui neste capítulo específico. Vamos falar de Abacuque, capítulo 3, e entender um pouquinho do que é que a palavra de Deus faz com a gente. Do que é que o poder da palavra de Deus faz em corações amargurados, frustrados, rebeldes, como a palavra de Deus produz mudança transformadora, ok? Vamos lá, Abacuque capítulo 3. Todos abriram? Deixaram já abertos? Eu quero, antes de começar a ler o texto bíblico, quero pensar com vocês em um ditado popular muito conhecido. Você já deve ter ouvido algumas vezes, talvez em casa, quando sua mãe, seu pai, alguém falava para você, faz tal coisa, você fala, não vou fazer, e a frase que você ouvia logo na sequência é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você já ouviu, deve ter escutado do seu chefe, dos seus amigos do trabalho, em casa. A ideia é simples e clara. Obedecer é uma arte. É uma arte daqueles que são ajuizados. Obedecer é uma arte daqueles que entendem o seu papel e o seu lugar. É confortável? Não. Todos nós temos um reizinho no nosso coração que quer mandar e desmandar. Todos nós temos um desejo crescente, todos nós temos um desejo de falar, não, mas se as coisas forem da minha forma, do meu desejo, como eu penso, vai ser muito melhor. Isso nada mais é do que um desejo contínuo de querer ser aquele que manda. Mas o próprio ditado popular nos ensina, só manda quem pode. Nós precisamos entender o nosso papel dentro da dinâmica do mundo. Esse texto, esse ditado popular, tem muito a ver com o nosso texto de agora. Tem muito a ver com aquilo que o profeta traz em resposta. Muito aquilo do que a ver com todo o livro de Abacuque vem falando até agora. O livro de Abacuque trata desde o seu início, eu quero fazer um breve resumo aqui dele, trata desde o seu início um coração revoltado com as circunstâncias, não diretamente ligado a Deus, mas ele está revoltado com algumas circunstâncias, com algumas questões, com alguns problemas que ele vê ali na sua realidade. São problemas sérios, são problemas que nós realmente devemos ficar aflitos ao ver essa impunidade, corrupção, problemas. Claro, isso afeta o nosso coração. Mas a forma como Abacuque se porta, dizendo, até quando, Senhor? Até quando eu verei isso? Se coloca numa posição de soberba. Se coloca numa posição de mandar falar, Deus, eu estou quase que mandando, Senhor, atue da forma como eu quero. Como assim o Senhor vai deixar o mal impune dessa forma? Como assim o Senhor não vai agir quando eu preciso que o Senhor haja? As frases mostram, então, um desejo latente de mandar. Ser aquele que pode. Ser aquele que tem o seu poder, que tem a sua força e ingere ali, e, através dos seus ensinos, obriga. E Abacuque traz isso à tona numa queixa que é louvável, que é séria, um problema que é real, mas talvez Abacuque tinha muitas coisas no seu coração ainda para serem tratadas. E Deus usa todo o livro de Abacuque para tratar o coração dele e o coração de um povo que não entendia ainda que, na verdade, o chamado do povo de Deus é para obedecer. É para ser aquele povo que, em fé, permanece confiante na palavra de Deus e no que Ele diz. Então, a resposta de Deus é, sim, eu vou agir, eu vou tratar aqui esse problema dentro do povo de Deus, mas vai ser do meu jeito. Não como você está pensando. Eu não vou matar aqueles infiéis. Eu não vou matar aqueles que dentro do povo de Deus estão fazendo crueldades. Não, eu vou mandar um povo pior ainda. Eu vou mandar pessoas que são piores ainda, para exercer e fazer o meu juízo. Eles serão o meu instrumento.
E Abacuque, então, novamente se coloca diante de Deus e fala: Senhor, como isso é possível? Como o Senhor Santo Puro pode usar pessoas más? Como o Senhor Santo Puro pode se envolver com o mal? O Senhor não poderia fazer isso. Novamente, Abacuque, tentando dizer como o Senhor, e ali está em Abacuque capítulo 2, Abacuque capítulo 1, no finalzinho do capítulo, há uma resposta ali para aquele povo, falando assim, de Abacuque para Deus, falando: como o Senhor pode usar um povo mais ímpio do que eu? Mais ímpio do que o meu? Essa frase denuncia um pecado que precisava ser tratado. E Deus usa todo esse livro para tratar esse pecado na vida de Abacuque. Abacuque, você não é justificado pelo seu pai, você não é justificado pelo lugar que você veio, você não é justificado pelas suas ações. Não é você que realiza algo, não é você que consegue trazer para si uma justiça própria, não é você que pela sua própria ação consegue se tornar justo, mas o justo viverá pela fé. Não são pelos nossos atos, não são por aquilo que nós cremos em nós mesmos, ou por aquilo que nós achamos que nós podemos fazer, mas é por aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. Ele usa quem Ele quer e não se mistura com o mal. O mal é instrumento de Deus e será usado para a sua glória, mas Ele não deixa de ser mal. O final do ímpio, sejam os babilônicos que foram extinguidos em 537, 538 a.C., o mal para o ímpio que está vivendo hoje já está marcado e delimitado que será na gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é um tema recorrente nas Escrituras. Se você ler, por exemplo, o Salmo 76, Salmo de Asaf: por que, Senhor, o ímpio prospera enquanto eu, o justo, estou aqui mendigando, passando por dificuldade? E a resposta é: olhe para o futuro e não olhe para agora. O que Deus faz em todo o capítulo 2, chamando a atenção de Abacuque, é: olhe para o futuro. E aí ele termina, aí você pode acompanhar no capítulo 2, verso 20, a última frase do capítulo 2 é: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Nessa simples frase, Deus mostra quem Ele é. Deus mostra que Ele não está aqui para barganhar com Abacuque. Deus mostra que a sua forma de falar com Abacuque e usar Abacuque para seus desígnios e planos, que nós hoje aqui estamos aprendendo mais de Deus a partir dele, não veio porque Abacuque era alguém especial, era alguém bom, mas sim porque Deus, em seu plano grandioso e glorioso, é o Senhor que está no trono do santo templo. E Ele julga, Ele diz, Ele age. Deus nunca esteve parado. Deus nunca esteve inerte. Não sei se você acompanha, né, possivelmente sim, notícias políticas e todo noticiário de todos os anos, desde que tem notícias acerca do Brasil e do mundo, o mundo está cada vez pior. O mundo está cada vez pior. Será que eles não entenderam ainda que o mundo é mau? Não está cada vez pior. Esse é um DNA do próprio mundo. O mundo é governado por ímpios. O mundo e seus governantes creem que estão no trono. A nossa satisfação e alegria não está no aqui e no hoje, mas na certeza que a palavra de Deus e a convicção que a palavra nos traz. O fim está decretado. E quando eu falo Deus aqui, quando eu falo toda a terra fica em silêncio. Nós não estamos aqui ouvindo uma pessoa pregar para sair daqui cheio de alguma informação e ir para casa. Nós estamos lendo a palavra de Deus. E Deus falará por meio dela. E toda vez que eu subo nesse púlpito,
ou que eu vou pregar em qualquer lugar, eu peço que eu não atrapalhe o poder do Senhor e o Espírito Santo. Porque essa palavra transforma corações. Abacuque, que no início do livro é cheio de revolta, questionamentos, briga, murmuração. Abacuque que tem seu coração dizendo, eu sou mais justo do que o povo que está vindo aqui agora. Abacuque que é cheio de si, em alguma medida ainda, profeta de Deus. Vamos ver, depois de ouvir a palavra de Deus continuamente, como o seu coração é transformado a partir aqui do verso 1 do capítulo 3. Então convido os irmãos a ouvirem a confissão de Abacuque. Vamos ver o verso 1 e o verso 2. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras e faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque não me parece aqui sorridente. Abacuque não me parece aqui, ao relatar isso no seu texto, que está tranquilo. Não, Abacuque treme do pé ao fio de cabelo. Porque agora ele entende que ele não está em pé de igualdade. Ele entende que ele não manda. Ele não tem poder para isso. Ele entende que ele deve ser ajuizado e deve obedecer a palavra de Deus. Ele entende que ele não tem pé de igualdade, que ele não pode discutir com o Senhor, mas o profeta agora ele faz uma oração sincera. O que antes era uma sinceridade usada para o mal, a gente tem muito disso, né? As pessoas, não, mas eu sou sincero, eu falo o que dá na telha. Isso é sinceridade sendo usada para o mal. Porque a sinceridade não exclui o amor. A sinceridade não exclui uma sabedoria vindo do Senhor. Nós devemos ser sábios e sinceros. Mas não agir de qualquer forma, porque nós nos rotulamos como sinceros demais. Às vezes o nosso rótulo de sinceridade é um rótulo de orgulho e arrogância. Abacuque é que ele não faz isso. Abacuque ele coloca o seu coração diante do Senhor, e agora ele muda completamente de uma oração que ele fala, eu não aguento mais, Senhor, para uma oração onde ele diz, eu sou seu filho e obedeço. Eu confesso que agora eu tenho juízo e eu obedeço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele diz agora que não leva mais um questionamento teológico. Essa palavra, confissão, é uma palavra muito difícil no hebraico de se definir. Alguns dependendo da sua versão, aí vai falar que é uma música para ser cantada com muitas pessoas. Há uma dificuldade tamanha, mas eu entendo que a NVI, ela traduz de uma forma que compreende o coração do profeta. Essa oração, essa música que seria cantada, e é cantada até hoje, né? Alá Fernandinho, né? Nós cantamos até hoje, Abacuque capítulo 3, não é uma música aleatória, mas é uma música que vem com o coração, de um coração que entendeu que ele não tem poder para barganhar com Deus, que ele não pode ficar fazendo questionamentos a Deus apenas para questionar, que entende que o seu chamado não é para ditar os planos, mas para obedecer o que está escrito e que foi dito na palavra do Senhor. Tudo o que ele ouviu de Deus agora produz nele não a arrogância, não mais um egoísmo. Tudo o que ele ouviu na palavra dele agora produz transformação. Ser alimentado pela palavra mudou o seu coração. Agora o que sai dos seus lábios não são questionamentos, não são mais momentos de ira, não são mais, Senhor, mas como assim? São palavras de que confessam quem Deus era, e começa esse cântico com uma declaração muito forte, eu ouvi e tremo. A gente tem uma visão The Chosen, uma visão
de Jesus, muito amigão de Jesus, né? As músicas infantis falam isso, né? Jesus é meu amigão e tudo mais. E a gente esquece que os profetas, os homens que se encontravam com Deus, no Antigo e no Novo Testamento, olha para Paulo, se lançavam no chão, eram lançados no chão. Eles eram constrangidos, eles eram trabalhados no temor, no medo respeitoso, não no medo de aflição, não no medo de querer fugir, mas no medo de reconhecimento de que quem estava ali não era um homem qualquer, não era um amigo qualquer, não era uma pessoa qualquer, era o próprio Deus vivo. E isso o fazia tremer, ter medo. E isso o fazia ter reverência. Isso o fazia entender que ele não podia mandar nesse Deus. Ele vê, por toda a história que foi dita em Abacuque capítulo 2, eu não vou voltar aqui, se quiser, escute a mensagem da semana passada, mas em Abacuque capítulo 2, Deus fala, eu já decretei o final para estes homens, eu já disse o que vai acontecer, confie em mim, entenda, eu sou o Senhor que está no santo templo. Eu disse e irá acontecer. E Abacuque aqui reconhece, o Senhor age. Como ele sabe que o Senhor age? Ele não viu nada. Todo o processo que Abacuque descreveu, que Deus descreveu para Abacuque no capítulo 2, ainda não aconteceu. Como ele sabe que Deus age? Porque ele sabe ler, e ele sabe a história que ele viveu. Ele começa então a relembrar quem Deus é. Olha o verso 2. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Ele está falando, o Senhor foi o Senhor que tirou a gente do Egito, o Senhor foi o Senhor que cuidou da gente no meio de 40 anos no deserto, sem ter o que comer, guardando as nossas roupas durante 40 anos. O Senhor provê, o Senhor age, o Senhor tirou Abraão do Ur dos Caldeus para estar aqui hoje com o seu povo. O Senhor não é um Deus inerte. E aí, acho que eu já falei mais de 50 vezes, vou falar mais de milhões de vezes aqui na igreja, o pior problema do cristão não é outro senão um problema de memória. Nós nos esquecemos de quem Deus é. E transformamos pessoas, pecados, problemas maiores do que o próprio Deus. E o que Deus faz em Abacuque aqui agora, e que quer fazer com você hoje, é lembrar, eu não sou seus amiguinhos. Eu sou o Deus que moveu céus, terra e mar, que criou todas as coisas, que governa e sustenta, que te trouxe aqui hoje para falar, eu mando. E me obedecer é a melhor escolha que você tem. É isso que faz esse homem tremer. É isso que faz esse homem, e ele vai falar isso várias vezes, ficar sem chão. Ele reconhecer que ele não pode falar assim com Deus Altíssimo. Nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos chegar a Ele, sim, claro, mas ter livre acesso não nos autoriza a agir como nós queremos. Ter livre acesso nos faz, da forma como Ele estabeleceu, nos achegar a Ele em humildade e completa dependência. Olha o final do verso 2, fase conhecida, em tua ira, ou seja, o profeta está falando, o Senhor virá, a sua ira virá, a sua justa, santa ira acontecerá. Mas o que ele diz? Lembra-te da misericórdia. Palmer Robertson, comentando esse texto, ele diz, mesmo quando é assegurado, mesmo quando Deus diz lá em Abacuque capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela fé, mesmo quando é assegurado que o justo viverá pela fé, ele não pôde sentir outra coisa senão pavor ante o juízo iminente e o juiz todo-poderoso. Ele fala, ele reconhece, se o Senhor não poupar e não usar a sua misericórdia comigo hoje, mesmo eu sendo seu povo, eu serei fulminado. O que Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É porque Deus é misericordioso que nós acordamos, respiramos e estamos aqui hoje.
E nós nos alegramos com isso, mas já parou para pensar que Deus pode não exercer sua misericórdia hoje? Mas Ele aqui pede, não com queixas, conforme Ele pediu no início, mas agora Ele pede em humildade: Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Ele não implora, ele não demanda, ele não reclama, ele não briga, ele simplesmente se roga diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu não quero outra coisa senão o próprio Senhor. Eu não estou exigindo que o Senhor faça aquilo que eu quero, eu estou pedindo para que o Senhor haja conforme os seus próprios atributos. Lembra-te da tua misericórdia. A sequência dessa oração é um hino de adoração, reconhecimento e um pedido de misericórdia. Primeiro, ele lembra que Deus é imutável. Senhor, haja como o Senhor agiu no passado. Senhor, se o Senhor fez isso no passado, o Senhor pode fazer hoje. Outra coisa, ele lembra que Deus é poderoso. E cada atributo de Deus não é uma palavra jogada no ar. Não é simplesmente um jogral de escola dominical que muitos faziam. Deus é amoroso, Deus é imutável. Não, cada palavra tem real sentido para o que ele está vivendo. Não é apenas saber, mas é viver essa sabedoria. Deus transforma a partir da tua palavra, nos molda a partir do conhecimento de quem Ele é. Deus muda o nosso coração e as nossas atitudes. Porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso e Sua palavra é perfeita. Sim, Ele já agiu no passado, Ele pode agir assim. Palmer Robertson, ele continua: nada além da misericórdia imerecida de Deus poderá garantir o sustento do povo sob esses testes. Nada além do Deus misericordioso é que pode garantir que o povo de Deus passe por essa dificuldade que viria, passe por esse problema que viria. Somente pela palavra e quem Deus é, nós teremos verdadeira libertação, completa libertação. Ao conhecer mais de Deus, vamos ter o alívio que necessitamos para passar pelos vales da sombra da morte, música que nós acabamos de cantar aqui. Não é só falar de boca para fora, mas é conhecer Deus de uma maneira tão grandiosa que Ele transforma as minhas inseguranças, medos, ansiedades, aflições, tristezas e angústias em oportunidade de confiança e descanso no Senhor. E como já antecipou no final do livro, que ele diz: a minha alegria está no Senhor. Quando ele fala isso, ele entende que não tem mais volta. O povo de Deus seria colocado no cativeiro. O povo de Deus sucumbiria diante do povo inimigo, mas ele fala: a minha alegria não está em coisas terrenas, a minha alegria não está nos problemas à minha volta, a minha alegria não está nas circunstâncias que eu desfruto ou deixo de desfrutar, a minha alegria está no Senhor, que é imutável, poderoso e todo controlador dos céus e da terra. Heber Campos Júnior, comentando sobre esse texto, diz: o profeta aprendeu a não mais pensar e argumentar como soberbo, como aquele que manda. Não há mais impaciência ou confusão, não há mais defesa de uma justiça própria, há apenas espanto e humildade. Deus se agrada de orações que provêm de um espírito humilhado. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Deus quer filhos que o sirvam porque tem juízo. Que o obedeçam, como Abacuque está obedecendo aqui agora. Não mais demandando, não mais obrigando, não mais exigindo, não mais falando: Senhor, haja como eu quero agora. Mas, Senhor, eu confesso que eu era soberbo. E o que eu te peço agora não é por mim, mas é pela tua misericórdia. Porque se não for a tua misericórdia, eu não existo. Ele sai da posição de promotor de justiça e vira alguém no banco dos réus e entende que ele merecia a morte, mas Deus não deu porque ainda não era chegada a sua hora.
Deus não deu porque não fazia parte dos planos dele. Deus não deu porque ele é cheio de misericórdia e graça. A partir desse momento, nós temos então uma visão que é descrita aqui a partir do verso 3 e vai até o verso 15. Vamos ver essa primeira parte da visão gloriosa e a vinda gloriosa do próprio Deus Altíssimo. Verso 3 ao verso 7 diz o seguinte: Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Os montes antigos se desmancharam, as colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Deus agora está dando uma visão a Abacuque, e Abacuque está agora vendo como é a vinda do Senhor. Alguns comentaristas argumentam que isso é uma teofania, que Abacuque estava vendo ali naquele momento. Alguns argumentam que ele está fazendo uma reflexão com base em toda a história. Eu acho que pode ser as duas coisas. Deus está dando essa visão para Abacuque porque ele chama de visão, e essa visão faz referência a toda a história de Israel até agora. Por quê? Ele usa alguns termos curiosos para a gente. Temã e Monte Parã. O que são esses trechos? O que são essas coisas? São localidades próximas à região de Sinai. E você lembra, o Monte Sinai foi o monte onde Deus se revelou a Moisés, e deu os 10 mandamentos, ali ordenou a Moisés a guiar o povo no meio do deserto. Ali é um marco na história do povo de Deus. E o que Deus está falando para Abacuque é o mesmo Deus que agiu lá, há cerca de 1000 anos antes, lá no Monte Sinai, com Moisés, é o mesmo Deus de hoje. Ele não ficou restrito, preso ao passado. E a gente tem essa ideia às vezes, né? Não, mas o Deus do Antigo Testamento, alguns hereges falam, né? O Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ou algumas pessoas falam, não, mas o Deus do Antigo Testamento fazia isso, hoje em dia não é mais assim. O Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se Ele cuidou do povo de Deus no passado, Ele vai cuidar da gente. Deixa eu te falar também, se Ele deixou 400 anos o povo dele no deserto, Ele também pode deixar a gente 400 anos como escravo no Egito. Ele pode deixar a gente 400 anos como escravo no Egito também. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eles não deixavam de ser povo de Deus ali no deserto e no Egito. Mas em ambas as ocasiões, Deus permaneceu o mesmo Senhor. E nos feitos milagrosos, Deus continuava sendo o mesmo Senhor. Ele não muda quando eu quero. Ele é o mesmo. E faz as coisas conforme o apraz. Ele faz as coisas de acordo com o que Ele quer. Olha a referência no verso 5, as pragas, como não pensar lá das 10 pragas do Egito. O Deus que mudou todo um ecossistema naquela época, que mudou céus e terra, que fez uma escuridão de 3 dias, que matou primogênitos, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É isso que faz esse homem tremer. Não são palavras bonitas, mas é a lembrança e o reconhecimento de que nós não estamos diante de um Deus qualquer. Nós estamos diante do Deus que fez isso no passado e que, se Ele quiser, pode fazer isso hoje. Nós estamos diante de um Deus que, com uma palavra, muda tudo. Estamos diante de um Deus que deixou sua palavra perfeita para que sejamos moldados e transformados de acordo com ela. A mesma palavra que mudava Abacuque, a mesma palavra que direcionou o povo de Deus no deserto, a mesma palavra que cuidou dos apóstolos durante os momentos de dificuldade, é a mesma palavra que nós temos hoje e que nos guia neste momento.
Depois ele fala, Cuxã e Midian são regiões ali próximas também, onde o povo de Deus, ao desfrutar da graça do Senhor, essas nações vizinhas, Midian e os cuxonitas, eles viram ali a manifestação poderosa de Deus e eles tremiam, porque eles nunca tinham visto nada igual. Ao relembrar das ações do passado, o profeta reconhece algo muito importante: Deus não está inerte, Ele vem no seu tempo correto, Ele age de forma perfeita. Deus não é um pai ausente. Deus não é alguém que te abandona e te ignora. Deus, Ele está atento. E se às vezes Ele não faz algo por você ou para você, é porque Ele quer ver você crescendo em direção a Ele. O João, nosso grupo pequeno, lembrou de uma frase do R.C. Sproul: a nenhuma situação ruim vai vir, e Deus não vai tirar nenhuma situação ruim de você, um problema, uma doença, que será usado para te transformar mais próximo de Cristo. Deus vai permitir que esse mal aconteça. Deus vai permitir que essas coisas ruins aconteçam, para que você se pareça mais com Cristo. A nossa tendência é achar que Deus esqueceu de nós, que Deus fugiu, que Deus nos deixou sozinhos. Mas a verdade é que Deus está trabalhando em nós, supervisionando, atento, como aquele pai que vê aquela criança. Eu contei essa história, né? Do meu pai e eu na piscina com 3 anos de idade. Estava na piscina com 3, 4 anos de idade, com a roupinha pronta de sair, ele também já. A gente estava em Niterói, na casa de um tio meu. E meu pai só falou: se você ficar do lado da piscina, você vai cair. E eu, 3 anos de idade, não lembro de nada disso, graças a Deus, brincando na piscina ali, né? Brincando, daqui a pouco, o que aconteceu? Caí na piscina. Meu pai saiu correndo, desesperado para pular, para me pegar na piscina? Não. Ele simplesmente pensou: tudo que desce, sobe. E esperou bater no chão, subir, e ele me puxou pela camisa. Deus, às vezes, Ele não vai pular na piscina para você. Ele vai deixar você sofrer, para que você possa aprender. Nunca mais pule na piscina sem supervisão. Deus, Ele está atento a cada uma das coisas. Ele não estava relapso, esquecido, de lado da história. Não, Ele está no seu santo templo, observando toda a terra e cuidando de toda a terra. E agora, essa gloriosa vinda vem em forma de um guerreiro poderoso. Verso 8 ao verso 15. Acompanhando sua Bíblia, que o texto é bem longo. Era com os rios que estava irado, Senhor. Era com os riachos o teu furor. Foi contra o mar a tua fúria que transbordou quando cavalgaste com seus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as tuas ondas. O sol e lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de suas flechas voadoras. Diante do lampejo de tua lança reluzente, com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saíste para salvar o teu povo e para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando seus guerreiros saíram como um furacão para espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com seus cavalos, agitando as grandes águas. Gente, isso aqui é uma cena de filme épica. A vinda de Deus não é uma vinda só, né? Pensando aqui, e aqui nós estamos referenciando o último dia, quando Ele virá e exterminará o mal deste mundo. Não é uma música celestial com Jesus vindo, ou Deus vindo, numa paz e tranquilidade. Não, a ação aqui é a ideia de um guerreiro que conclama outros guerreiros: vamos lá sitiar e acabar com tudo. Deus não está para brincadeira quando se trata em ira divina.
Não é à toa que ele escreveu Apocalipse e mostrou vez após vez como ele odeia o mal. E como ele irá eliminar esse mal da face da terra. Não é uma cena bonita. O Ricardo falou para mim que agora estou lendo Apocalipse, um monte de coisa que eu não entendo, e uma cena de guerra, e uma luta, e é exatamente isso. Guerras contínuas, lutas contínuas, sangue escorrendo, pois o pecado tem um preço. Dentro de toda essa cena, nós temos um verso muito importante, que é o verso que eu vou me deter durante esse bloco, ok? O verso 13. O verso 13 diz o seguinte: saíste para salvar o teu povo e libertar o teu ungido. Essa tradução é um pouquinho complicada. Alguns comentaristas entendem que, na verdade, não é salvar o teu ungido, mas salvar com o teu ungido. Como Deus estivesse aqui trazendo, eu vou vir aqui e trarei o Messias, o prometido, e ele será o meu instrumento de justiça nesse mundo. E aleluia, porque Jesus veio. Nós sabemos quem é esse Messias. Nós sabemos quem é esse Deus que morreu. Nós sabemos que ele sim apaziguou a ira divina. A ira que era contra nós. Jesus liberta o seu povo pelo seu sangue. Jesus liberta os seus e traz a salvação para o seu povo, porque ele se entregou pelo seu povo. Só que isso é apenas uma parte da libertação que Jesus veio trazer. Porque lá em Apocalipse, capítulo 20, nós vemos a segunda libertação, a libertação do mal desta terra, onde Jesus virá com seu trono branco e julgará todos aqueles que não foram julgados ainda, trazendo para a direita o seu povo, e jogando todo aquele que não se curvou diante do Deus Altíssimo, não reconheceu o Deus Todo-Poderoso como único Senhor e Salvador, todo aquele que vive na sua impiedade, na impunidade, que vive em suas corrupções, que vivem para o seu próprio deleite, todos aqueles que são chamados de soberbos e ímpios, todos eles serão julgados pelo guerreiro ungido do Senhor. Você não precisa fazer parte desse segundo julgamento. Você pode hoje se render a Cristo Jesus e entender que Ele é o único que você precisa. E o julgamento que você sofreria já foi pago na cruz. Cristo morreu pelos seus pecados. No meio dessa visão toda apocalíptica, nós temos ali o quê? A graça de Deus sendo estabelecida. O Messias Todo-Poderoso sendo anunciado, e uma verdade que deve ficar em nossos corações para sempre. Cristo é aquele que traz libertação ao seu povo. Não precisamos de outra libertação. Não precisamos de outra coisa senão Cristo. Ele é suficiente, Ele é dono, Ele é tudo o que nós precisamos. Para a nossa vida, para os dilemas da alma, para conhecer mais dele, para viver mais e viver único e exclusivamente para o Senhor. Cristo é tudo o que precisamos. Ele é um ungido que traz libertação. Libertação. Ao ouvir tudo isso e ver essa imagem do Deus que vem gloriosamente, do ungido do Senhor, do guerreiro e da mão guerreira do Senhor, que irá eliminar todos os seus inimigos, a câmera se volta novamente para Abacuque. E Abacuque agora vai falar suas últimas palavras deste livro. E vai falar sobre a sua submissão a essa vinda gloriosa do guerreiro que irá eliminar o mal desta terra. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral,
nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, e faz-me andar em lugares altos. Todo o conhecimento de Deus, todo o poder demonstrado nas visões e na resposta da palavra, serviu como combustível e fortalecimento para o homem que falava: eu não aguento mais o que eu passo, eu não aguento mais isso, como pode minha vida ser só miséria? E aí, depois de tudo que ele ouviu de Deus, ele fala assim: tudo o que eu preciso está na mão de Deus. Tudo o que eu preciso está no próprio Senhor. Tudo o que eu preciso, eu encontro ao conhecer mais de Deus, ao ouvir sua palavra e ser transformado por ela. Isso aqui não é um hino de exaltação apenas. Isso aqui é uma demonstração de como a palavra transforma do interior para o externo. Como Jesus realmente, e sua palavra, quando acha morada e transforma no coração dos seus filhos, nós temos uma transformação linda, que faz com que ele sinta, e é por isso que eu sempre trabalho dentro daqueles 3 aspectos, do crer, sentir e viver. Porque a crença que ele teve foi plenamente transformadora de sentimentos e de ações. Enquanto antes ele era soberbo, arrogante, enquanto antes ele vivia na sua ansiedade, falando: Deus, faça o que eu quero, agora nós temos uma transformação forte num coração que é uma crença, que tem uma crença inabalável no Senhor. Eu me tremo inteiro. Olha que verso pesado. Olha como é que começa do interno para o externo. Verso 16, o meu íntimo se estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Quando eu conheço a Deus de verdade, eu não preciso de outra coisa. Meu coração é transformado a tal ponto que de dentro para fora eu não tenho como chegar perto de Deus de qualquer outra forma, senão em completa e total submissão. De dentro para fora, o profeta é transformado. Heber Campos Júnior fala, se no capítulo 2, Deus revelou ao profeta que o justo viveria pela fé, no capítulo 3, vemos Abacuque demonstrar que ele está vivendo agora por fé. Ele não se vê mais como justo. Ele não se vê como aquele que determina toda aquela pompa e aquela arrogância de falar: não, mas eu sei, não, mas olha só, mas eu tenho outro plano, mas eu sei o que é melhor. Deus, mas eu acho, mas olha só. Essas palavras que abominam quem Deus é, porque nós estamos colocando nossos planos diante do Senhor. O sonho da igreja perfeita é o sonho da igreja que tira o eu acho e coloca o que a palavra diz. Abacuque tirou o eu acho. Tirou os seus pensamentos, a sua visão, toda a sua cosmovisão, seus preceitos, suas ideias, e fala assim: agora eu vivo por obediência inteira ao Senhor. Obediência restrita ao Senhor. O Senhor diz em sua palavra, é isso que eu sigo. O Senhor diz na sua palavra, é isso que eu vou viver. Ainda que eu não tenha nada nessa terra, mesmo que eu perca meu emprego, mesmo que eu perca todo o meu conforto, mesmo que eu não saiba onde eu vou morar amanhã, ainda vale mais a pena servir ao Senhor, viver para o Senhor, e eu vou me alegrar no Senhor. Precisamos de crentes que ajam com esse passo de fé. Nós estamos lendo Atos no Nutri aqui mais cedo. O que acontece quando esses homens, lá na igreja primitiva, eles são alcançados pela palavra de Deus, eles abandonam família, eles abandonam o seu lar, eles abandonam a sua casa, lá no meio de Roma, e vêm viver no meio do povo de Deus, que ele fala: eu preciso viver essa experiência de ser igreja.
Por quê? Por que eles agem dessa forma? Por que essa transformação? Porque eles criam que o projeto de Deus incluía viver igreja de uma maneira intensa. Sua crença transformou seus sentimentos, que transforma seu viver. É por isso que Deus nos deu a sua palavra. É ela que nos transforma. É ela que nos molda. É ela que mostra. Não precisamos de achismos. Precisamos mais de Deus todos os dias. Nesses versos, o profeta mostra que ele não dependia mais dos seus próprios atos, da sua própria visão. Ele não se via alguém como alguém melhor do que outros. Ele trocou o senso de justiça própria, sua arrogância, sua visão pessoal e a visão sobre Judá, sobre o povo de Deus, seus desejos pela confiança completa e restrita em Deus e sua palavra. E isso é a transformação verdadeira. Sua reclamação foi totalmente substituída pela submissão a Deus. Ele falava: até quando passarei por esse tipo? Repetidas vezes. Até quando, Senhor, eu vou enfrentar isso? A gente lê e a gente até simpatiza, a gente até se coloca no lugar, a gente até fala assim, eu falaria isso. E o que Deus quer mostrar para você hoje é que, mais importante do que até quando, eu ainda assim louvarei o Senhor, independente das circunstâncias. Uma frase que eu falei logo no início, e que eu fecho com ela aqui, termino essa última, não estou terminando, mas vamos concluir junto com essa ideia. E se Deus tirar tudo de você hoje? Você ainda louvaria o Senhor? E se Deus arrancasse seu trabalho, se Deus arrancasse suas pernas, seu bem-estar, seus filhos e seus netos, sua esposa e seu esposo, seu sonho que você tinha tanto guardado, e se Deus arrancar isso de você hoje? A resposta que você der a essa palavra mostrará se você foi realmente transformado por Deus ou não transformado pela palavra. Abacuque foi transformado pela palavra. Abacuque foi transformada e saiu do eu sei o que é melhor. E saiu do que eu sei o que é mais importante. Saiu do eu não aguento mais, Senhor, para eu confio na tua palavra e sei que o Senhor sabe o que é melhor. Eu sei que o Senhor sabe mais do que eu. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele ditado que eu falei lá no início? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? No caso de Deus, essa frase podia ser até bíblica. Sabe por quê? Porque só ajuizados, só pessoas que têm juízo na cabeça, entendem que o nosso papel não é de governar e de mandar. Nosso papel é de obedecer e servir ao Senhor. Só ajuizados, só pessoas que têm juízo, só pessoas que conhecem a graça de Deus e têm a sabedoria de Deus, entendem que não há outra coisa melhor do que apenas obedecer e servir o Deus Altíssimo. Quando nós despimos de tudo que nós achamos, pensamos, e buscamos na palavra a resposta para tudo que nós precisamos, nós entendemos que é isso que nós precisamos e nada mais. E quando você entende todo esse contexto, agora quando você for cantar essas músicas que fazem essa referência a Abacuque 3, você vai entender que essa referência não é simplesmente de alguém que está confiando em Deus, mas é de alguém que foi transformado por Deus. Não é simplesmente uma ideia de eu confio em Deus mesmo que... eu fui transformado a tal ponto que eu abri mão de tudo que eu achava que era correto e certo, para entender que eu não sei nada e que eu preciso de Deus em cada aspecto, cada vírgula, cada ponto, cada unha da minha vida, eu preciso do Senhor. É entender que Deus é suficiente, é entender exatamente essa expressão. O mesmo que não floresça a figueira, mesmo que eu não tenha animais, mesmo que tudo esteja desolado e queimado, não sei se vocês viram as fotos aqui de Santa Bárbara, aqui do lado, como é que está sendo caos nas queimadas que estão acontecendo, mesmo que isso aconteça no meu quintal, eu ainda vou agradecer ao Senhor,
Eu ainda vou louvar ao Senhor. Eu ainda serei transformado até o ponto de falar: valeu a pena passar por todo esse tipo de tribulação, porque eu sei que o meu soberano vive. Gente, isso é transformação real. Não é transformação mundana. Não é só uma mudança de pensamento qualquer, mas é uma dedicação completa e confiante daquele que era soberbo e arrogante. Daquele que falava: Deus, eu não aguento, Deus, eu não entendo, Deus, eu não quero, Deus, eu não acho isso certo, Deus, eu não, sempre eu não. Quando que Deus fala para você é o seguinte: vem para cá, meu filho, aprende aqui, ó. Eu não vim para cobrir e completar os seus planos e aquilo que você acha. Eu venho aqui para te transformar por inteiro. E essa transformação é extremamente benéfica. Muitas cargas que nós levamos na nossa vida, tristezas, angústias, aflições, ansiedades, crises e ataques, dores, pânico, são porque nós nos apegamos tanto à nossa visão de mundo e achamos que nós sabemos o que é melhor, que nós não conseguimos aceitar como o mundo verdadeiramente é. Caído, imperfeito, cheio de pecados, e que não vamos conseguir o que nós queremos. Se o que nós queremos são bênçãos materiais e coisas terrenas. A maioria das pessoas que lutam na sua angústia, na sua tristeza profunda, contínua, é porque elas não conseguem abandonar aquele ídolo, aquele sonho que nunca vai se concretizar. E ficam presos na oração de Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Ficamos sufocados nos problemas. Ficamos reféns dos nossos traumas e dos nossos abusos. E não entregamos ao Deus Altíssimo a confiança total, entender que até o mal que aconteceu conosco, ele foi permissão e veio do próprio Deus. Agora eu quero ver alguém falar amém. Difícil, né? Mas é amém. Porque não há uma coisa sequer que aconteça no mundo que Deus não saiba, permita e haja por meio dela. Se sua figueira não florescer, se não houver mais fruto e nem animal, se não houver sonhos, planos, trabalho, se você subitamente descobrir um câncer ou algo do tipo, qual será a sua resposta? Valeu a pena servir a Deus mesmo assim? Ou não, isso não fazia parte dos meus planos? Ou não queria que isso acontecesse? Reclamamos demais, porque achamos que estamos de pé de igualdade com o Senhor. Nos frustramos, porque achamos que nossos planos são melhores. Nos achamos que as coisas devem acontecer como nós queremos. E quando não acontece, porque deixa eu te falar, não vai acontecer, isso vai te frustrar, te fará adoecer, mentalmente, sugará todas as suas energias, porque você acha que é aquele que pode mandar. Pare de lutar contra Deus. Pare de lutar contra Deus. Pare de lutar contra a realidade. Se você acha que eu estou falando bobeira, leia Eclesiastes. Leia Eclesiastes e veja a realidade do mundo. Não é um livro fácil de digerir. Mas mostra a realidade desse mundo. O sol nasce para os justos e para os justos. Coisas ruins vão acontecer com aqueles que são justos. E deixa eu te falar, está tudo bem. Na verdade, só existe um justo na história, por si mesmo, né? E o que aconteceu com ele? Morreu crucificado. O profeta entendeu
uma verdade muito simples. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus está em um patamar completamente diferente. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, Ele sabe a dor, porque Ele experimentou isso na segunda pessoa da Trindade, em Cristo Jesus. Ele sabe o que é a aflição, Ele sabe do que você está passando. Ele sabe das lutas, da traição, de todo o peso que você está passando. E Ele ainda fala para você, o meu plano é melhor. O que convém, o que resta para os seus filhos é descansar, obedecer e confiar. Pare de criar a sua própria realidade e de lutar contra o plano de Deus. Pare de murmurar e questionar. Pare de tentar achar que você sabe o que é melhor. Quem você acha que está melhor no meio dessa história toda? O Abacuque do capítulo 1 ou o Abacuque do capítulo 3? Quem é que pode cantar hinos de louvor mesmo no meio da depressão e do problema? O Abacuque do capítulo 1 ou o profeta do capítulo 3? É aquele que aceita, é aquele que entende, é aquele que vive plano de Deus. E que não estou falando aqui que não vai doer, não vai chorar, né? Não estou falando aqui que não vai ser uma coisa simples. Eu estou falando que há poder na palavra de Deus e pelo Espírito Santo para você viver essa palavra de forma integral, porque senão Cristo morreu à toa. O problema é que nós não usamos o poder do Espírito Santo para viver como Ele quer, para viver até mesmo no meio das dificuldades, para entender que vamos passar pelo vale da sombra da morte, que as coisas não vão acontecer da forma como nós queremos, mas que Deus continua reinando soberano, e que, graças ao Senhor, bom Deus, as coisas não acontecem da forma como eu quero. Como eu quero. O que eu preciso crer, então? Bem, simples, fácil e direto. Eu preciso crer na teologia da soberania de Deus. Crer que Deus é soberano, somente Ele é soberano, somente Ele tem as palavras de vida eterna, somente a palavra dEle julga pensamentos e motivações, divide alma e espírito, penetra e permeia aquilo que nós não queremos abrir, e ela molda, pelo poder do Espírito Santo, a nossa vida. Crer que Deus é soberano não é um jargão evangélico, é um estilo de vida. É a motivação pela qual você acorda todo dia de manhã. Deus é soberano. Estou vivo mais uma vez. Vou fazer o nome desse Deus soberano conhecido em todo e qualquer lugar. Sinta o conforto em abrir mão de achar que você pode mandar em alguma coisa, de que você pode fazer alguma coisa. E obedeça. Obedeça a palavra. Obedeça ao Senhor. Obedeça, obedeça, obedeça. Troque a murmuração. Troque a sua reclamação. Troque o eu não entendo, eu não consigo compreender, eu não acho. Troque toda a sua cosmovisão por uma cosmovisão bíblica que diz: Cristo é suficiente. O ungido virá, já veio e voltará. Cristo morreu para que você possa agora ter alegria no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrem-se no Senhor, novamente vos digo, alegrem-se. No Senhor temos a alegria necessária, não na quantidade de dinheiro que entrou nesse mês, não na quantidade da nossa poupança, não nos filhos fazerem a nossa vontade ou não, não nosso marido, nossa esposa fazer o que nós achamos que é bom, não nos nossos próprios sonhos e planos, mas em Deus deve estar a nossa alegria. Troque isso. Quando você for tentado a murmurar, a falar: Deus, mas isso não está acontecendo de acordo com como eu quero. Deus, mas isso não é o que eu quero. Deus, mas essa situação não está agindo como eu quero. Troque tudo isso em: mas eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Furou o pneu na estrada, meia-noite, não tem o que eu fazer. Ricardo, obrigado, Deus, por isso. Dêem graças ao Senhor o tempo todo, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Sua alegria não deve estar nas coisas criadas, mas no Criador de todas as coisas. Eu me alegrarei no Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a pergunta e a resposta ao Senhor.
Agora não há mais pergunta, há simplesmente uma resposta. E a pergunta que eu te faço agora, para que você possa responder ao Deus Altíssimo é: e aí? Como você vai sair daqui hoje e amanhã? Continuará caindo nas mesmas murmurações e erros, aflições, dores e angústia, achando que você sabe mais? Ou você se submeterá ao plano divino e à palavra de Deus e falar: sim, Senhor, eu obedeço, porque o Senhor é tudo o que eu preciso. Sim, Senhor, eu não preciso de mais nada além do Senhor. Qual é a resposta que você fará? Você continuará sendo o Abacuque do capítulo 1, ou você será transformado pela palavra, Abacuque de capítulo 3? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor agora. E peço para Ele sondar seu coração. Confesse o seu pecado, que você não abre mão, sua ira, seu desejo de fazer o mundo à sua própria vontade, à sua própria imagem. Confesse ao Senhor. E veja que isso é completamente contrário à soberania de Deus. Deus Altíssimo, nos perdoe, Senhor. Quantas vezes nós falamos, até quando? Quantas vezes nós ficamos discutindo e argumentando contra o Senhor, se queixando e murmurando, e não buscamos descansar na Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável, na Tua vontade que nos transforma. Não deixamos, Senhor, o Senhor agir porque achamos melhor, porque achamos que podemos mandar, porque achamos que nossos planos são mais altos do que o do Senhor. Deus bendito, nos mostre e nos molde, Senhor, conforme a Tua imagem, conforme o Teu poder. Nos ensine, Senhor, que nosso chamado não é para mandar, mas para obedecer. Nos ensine, Senhor, a fazer essa oração de Abacuque, ainda que tudo aconteça aos avessos do que eu quero, eu ainda me alegrarei no Senhor, porque mais importa o Senhor fazer a Tua vontade do que os meus desejos e caprichos. Nos ensine, Senhor, a viver na submissão. Nos ensine, Senhor, a aprender essa dura verdade. E, Senhor, molde o nosso coração, para que possamos, amanhã, dizer, mesmo que não tenha nada, eu ainda me alegrarei no Senhor. Mesmo que tudo aconteça errado, eu ainda me alegrarei no Senhor. Mesmo que todo meu pensamento, tudo que eu sempre acreditei, seja contrário aí, agora eu aprenda que eu não preciso mais viver a partir disso, Senhor, me ensine a caminhar de acordo com a Tua vontade e os Teus ensinos. O Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha rocha, o soberano, a minha força, que me fará trilhar esses caminhos com base na esperança vindoura. E que o amor de Deus Pai, que a graça bendita e salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito estejam com todos nós e com toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.